Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindas ao 27º dia da nossa maratona do livro de Provérbios. Você que já tem acompanhado desde o início, você também que chegou após o início aí, ou até mesmo possa ser que está acessando esse vídeo, no nosso canal primeiro, você pode acessar os demais vídeos, desde o capítulo 1, estão todos ali na página do nosso canal, Exalando o Bom Perfume de Cristo, para abençoar a sua vida, vai acrescentar de uma forma extraordinária na sua vida, em todas as áreas. Deus, ele tem os seus propósitos. Nada em vão. Não foi em vão que você iniciou comigo essa maratona. Não foi em vão que você acessou esse vídeo. Então, Deus tem seus propósitos. Cabe a nós querer receber de Deus os conselhos, os alertas, tudo que vem trazendo nesses provérbios é para o nosso bem, para a nossa vida, para que tenhamos uma vida plena, uma vida abençoada em todas as áreas. Então já deixe o seu like aí para você não se esquecer, porque quando você dá um like e assiste o conteúdo até o final, o YouTube ele entende que esse conteúdo é de suma importância e ele vai fazer com que esse conteúdo permaneça ativo e outras pessoas consigam ter acesso. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do capítulo de número 27. Esse capítulo ele vai falar sobre a sabedoria de Deus, como ela se manifesta no nosso dia a dia, nos planos, nas emoções, nas amizades, nas palavras e no cuidado com aquilo que Deus nos confiou. Para nós mulheres, é um chamado ao equilíbrio espiritual, emocional, a maturidade e a responsabilidade. Versículos de número 1 e 2. Não contes com o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Versículo 2. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. O versículo de número 1 está nos ensinando que a palavra não condena o planejamento, mas a presunção. Presumir é agir como se o amanhã já estivesse garantido, como se tivéssemos controle total sobre a vida. Deus, ele nos lembra que o tempo não está em nossas mãos. Cada dia ele carrega desafios, oportunidades e surpresas que só ele conhece. Esse versículo confronta a ilusão do controle. Ele nos chama a viver um dia de cada vez, confiando que Deus já está no amanhã. Ele está cuidando de tudo. Descansa o coração. Entenda que muitas das vezes sobrevém sobre nós mulheres, ou ser humano em geral, de se sobrecarregar, tentando prever tudo, sofrer por antecipação, sentir culpa quando algo foge do controle. Porém, esse versículo ensina que descansar em Deus também é um ato de fé. Não saber o amanhã não é fraqueza, é condição humana. Entregar o futuro a Deus traz liberdade emocional. Confiar em Deus não significa irresponsabilidade, mas dependência saudável. O versículo 2 vai nos ensinar que Deus ele toca no orgulho, disfarçado de autoproteção. Muitas vezes a pessoa se exalta para provar o valor, ou não ser esquecida, ou se sentir segura. Mas a palavra mostra que a exaltação própria, ela revela insegurança, não força. Quando nos promovemos, tiramos de Deus o direito de nos honrar no tempo certo. Nós não precisamos se justificar o tempo todo. O nosso valor não depende de anúncios, de títulos ou reconhecimento público. Deus, ele vê o que ninguém vê e ele recompensa no tempo certo. A mulher sábia, ela confia que Deus é o seu defensor. Quem confia em Deus, quanto ao futuro, não precisa se promover no presente. Entenda que a ansiedade pelo amanhã gera a necessidade de autoafirmação hoje. E a humildade nasce quando descansamos no cuidado de Deus. Versículo de número 3 e 4. A pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada que ambas. Versículo de número 4. Cruéis são o furor e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Esse versículo de número 3 fala sobre a pedra e a areia, que representam pesos físicos, visíveis e mensuráveis. O provérbio compara esses pesos com a carga emocional da ira. A ira do insensato ela é mais pesada, porque ela oprime o coração, ela cansa a alma e ela afeta todos ao seu redor. O insensato é aquele que não governa suas emoções, mas permite que elas o governem. Versículo de número 4 vai falar sobre a inveja.
que é apresentada como ainda mais perigosa do que a ira. A ira, ela explode. A inveja, ela corrói silenciosamente. Ela não se satisfaz, não descansa e não se revela facilmente. Por isso o texto ele pergunta: quem pode resistir à inveja? Não porque seja invencível, mas porque se torna devastadora quando ela é alimentada em segredo. Muitas mulheres carregam mágoas acumuladas, não resolvidas. A ira reprimida se transforma em ressentimento. A inveja, ela nasce da comparação constante com a aparência, a família, ministério ou conquistas. Todos esses pontos, se houver uma comparação constante, dá crescimento à inveja. É como se você está regando diariamente. E essa inveja, ela se desenvolve dentro do ser humano. Deus, ele nos alerta que emoções não tratadas, elas se tornam fardos. A mulher sábia não nega sentimentos, mas ela leva tudo à presença de Deus. Ela é transparente. Ela reconhece como ela está se comportando. Ela reconhece o que precisa mudar, ela reconhece que precisa da ajuda de Deus. E ela entrega tudo a Ele. E Ele tem a total liberdade de transformar. Sentir não é pecado. Alimentar sentimentos destrutivos é. Emoções, elas precisam de direção, não de repressão. Cura emocional começa com honestidade diante de Deus. É o primeiro ponto para se buscar uma cura emocional. É uma transparência diante de Deus. É olhar para dentro de si. Então, esse é o ponto de partida para a cura emocional. Versículos de número 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Versículo 6. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O versículo 5 fala que a repreensão, ela é franca, é aquela que vem com verdade e amor, não com dureza. O amor encoberto parece cuidado, mas na prática é omissão. Quem se cala para evitar desconforto, muitas vezes deixa o outro caminhar para o erro. Deus ensina que amar também é confrontar, quando o confronto visa restauração. Então, se você já foi confrontada nessa vida com o intuito da sua restauração, de querer ver o seu bem, foi Deus através dessa pessoa. Mas quando foi confrontada apenas com dureza, para apenas apontar e não estender a mão, apenas apontar e não te dar um auxílio, né, um direcionamento, é como muitas pessoas falam: se você quer fazer uma crítica, ela precisa ser construtiva. Você vai criticar, mas você precisa ter uma base de como aquela pessoa precisa melhorar. O versículo de número 6 fala sobre as feridas do amigo. Não machucam para destruir, mas para curar. Já os beijos do inimigo simbolizam elogios falsos, aprovação sem compromisso e palavras que agradam, mas não edificam. A diferença está na intenção. O amigo quer o seu crescimento, ele quer ver o seu bem. O inimigo, ele quer a sua aprovação ou a queda. Muitas mulheres confundem amizade com concordância constante. Às vezes, aceitamos conselhos errados para não desagradar. Outras vezes, evitamos corrigir por medo de perder o relacionamento. Deus, ele nos chama a construir relacionamentos maduros. O que é verdadeiro, ele permanece. Deus, ele nos chama a construir esses relacionamentos baseados em verdade, não em conveniência. Mulher sábia prefere a verdade que dói do que a ilusão que destrói amanhã. A correção é prova de cuidado, não de rejeição. Amizades verdadeiras suportam conversas difíceis. Deus, ele usa pessoas para nos lapidar, para nos ensinar, para nos confrontar, para nos preparar. Será que eu tenho pessoas sinceras ao meu redor? Pergunte-se a si. Pergunte-se como eu reajo quando sou corrigida. Pergunte-se
sou uma amiga que ama o suficiente para dizer a verdade? Peça ao Senhor: Senhor, dá-me discernimento para escolher amizades verdadeiras. Me ajude a receber correção com humildade e a falar a verdade com amor. A verdadeira amizade, ela é construída sobre verdade, sobre lealdade, sobre cuidado e crescimento espiritual, não apenas afinidade ou conveniência. O amor verdadeiro, ele não se cala diante do erro. O silêncio por medo de conflito não é amor, é uma omissão. E Deus não se agrada. A amiga de verdade, ela não bajula, ela corrige com amor e no tempo certo. Às vezes, a verdade, ela dói, mas ela traz cura. Devemos respeitar o momento. Já os elogios falsos, eles agradam, mas eles enganam. Aprenda a receber correção sem se fechar. Avalie se as vozes ao seu redor te aproximam de Deus. Nem toda palavra doce, ela vem de um coração sincero. Deus usa amizades para trazer direção, consolo e alegria. Busque amizades espiritualmente maduras. Valorize quem ora com você e por você. Uma boa amiga, ela aponta caminhos, não impõe decisões. A amizade verdadeira, ela permanece nos dias bons e também nos dias difíceis. Seja constante, não apenas presente quando convém. A lealdade vale mais que proximidade momentânea. A amizade, ela é compromisso e não uso. Relacionamentos saudáveis, eles nos desafiam a sermos melhores. Amizades certas, elas nos aproximam de Deus. As relações rasas, elas não produzem amadurecimento. Seja uma influência que edifique. Versículos de número 7 e 8. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Versículo 8. Qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. Essa explicação desse versículo vai falar sobre fome espiritual e direção de vida. O versículo 7 fala sobre o mel, simbolizando aquilo que é bom, doce e valioso. Quando a alma ela está farta, não no sentido de satisfeita em Deus, mas cheia de si mesma, ela perde a sensibilidade espiritual, passa a desprezar o que antes era precioso. Já a alma faminta, ela reconhece o valor até em situações difíceis, porque tem discernimento e gratidão. A fome espiritual, ela gera sensibilidade, dependência e humildade. Deus não nos chama para uma vida espiritual saciada de orgulho, mas faminta da sua presença. O versículo 8 vai dizer sobre a ave, longe do ninho, é estar vulnerável, sem proteção, sem direção. Esse versículo fala da instabilidade espiritual e emocional. Quando a pessoa se afasta do lugar que Deus preparou, seus princípios, sua vontade, sua presença, ela passa a vagar, sem segurança. A fome espiritual, ela é sinal de vida. A autossuficiência, ela gera frieza espiritual. Permanecer no ninho de Deus é proteção e não uma prisão. Entenda alguns pontos que causam esse esfriamento, essa falta de sede, de fome pela presença de Deus. Um dos pontos é o excesso de distrações. Lembra da história de Marta e Maria? A Marta, ela estava distraída com muitas coisas, mas a Maria, ela escolheu a melhor parte, que foi de ouvir o Senhor, que foi de parar um pouco ali para poder estar com o Senhor, ouvindo, se alimentando. O problema de Marta não foi apenas porque ela estava fazendo os seus afazeres, até porque eles precisavam se alimentar. Então Marta, ela estava preparando ali os alimentos para servir. Ela estava preocupada com o servir. Só que ela não entendeu que antes de servir era necessário ouvir. O coração de Marta não estava tranquilo, não estava disponível. Ela estava distraída. Outras mulheres, elas vivem inquietas, mudando de direção constantemente, buscando sentido em lugares errados, fugindo do que realmente está a chamando, muitas das vezes ignorando. Deus, ele tem suas formas de te chamar a atenção da alma que está inquieta, que está aflita, o espírito, ele se abate, começa a haver alguma reação. E muitas mulheres não conseguem enxergar essa reação
que causam uma alma sedenta da presença de Deus. E ela começa a buscar sentido em lugares errados. Ela começa a tentar buscar de alguma forma dela preencher algo que apenas a presença de Deus vai preencher. Ela vai buscar em compras, ela vai buscar em um novo visual, ela vai procurar a ir a lugares para se distrair, sendo que a alma dela está querendo voltar, se voltar em adoração. Quando ela entende isso, ela consegue alcançar em Deus, ela consegue saciar a fome e a sede pela presença de Deus. Reconhece que precisa dessa fonte de água viva. A mulher sábia, ela cultiva essa fome por Deus. Ela permanece no lugar certo. Ela entende que estabilidade vem da presença do Senhor na vida dela. Entenda, peça ao Senhor. Senhor, desperta. Desperta novamente minha fome pela tua presença. Desperta em mim. Tem louvor que diz, me resgata todos os dias para te adorar, Senhor. É todos os dias. Precisamos pedir ao Senhor que a minha fome por ti seja diária, Senhor. Versículos de número 9 e 10. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim o faz a doçura do amigo, que provém do conselho cordial. Versículo 10. Não deixes o teu amigo nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Esse versículo de número 9, que fala sobre o óleo e o perfume, eram símbolos de alegria, cura e honra. Assim também é o conselho sincero de um amigo. Ele traz alívio à alma, traz clareza à mente e direção ao coração. Deus mostra que bons conselhos não vêm apenas de palavras bonitas, mas de relacionamentos profundos e verdadeiros. O versículo de número 10 fala sobre a lealdade contínua. O amigo verdadeiro ele não aparece só em momentos favoráveis, mas permanece nos dias difíceis. O texto também fala que em tempos de crise, um amigo próximo e fiel pode ser mais presente do que um parente distante. As amizades saudáveis são fonte de força emocional e espiritual. Deus usa amigas para nos sustentar em momentos de dor. A lealdade não é apenas uma presença ocasional, é compromisso. Versículo de número 11. Ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Versículo de número 12. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e pagam a pena. Esse versículo de número 11, o autor Salomão, falando como pai, ele destaca a sabedoria como motivo de alegria para aqueles que nos guiam. A sabedoria não é apenas conhecimento, mas habilidade prática de viver de acordo com Deus. Quando vivemos sabiamente, nós evitamos problemas desnecessários, glorificamos a Deus, damos alegria aos que nos amam. O versículo de número 12 fala que o prudente antevê o perigo e age com cautela, protegendo-se. O simples, sem discernimento, ignora sinais e sofre as consequências. A sabedoria funciona como escudo emocional e espiritual. Versículos de número 13 ao 16. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe até a sua roupa, e por penhor aquele que se obriga a uma prostituta. Versículo 14. O que pela manhã de madrugada bendiz o seu amigo em alta voz, lhe será imputado por maldição. Versículo de número 15. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra, são semelhantes. Versículo 16. Tentar contê-la será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da tua mão. O versículo de número 13 vai falar sobre cautela em compromissos. Deus ele adverte contra assumir responsabilidades imprudentes pelos outros, especialmente se isso envolve dívidas ou riscos que não podemos controlar. O texto nos alerta que a relutância em assumir compromissos irresponsáveis é prudência, não egoísmo. Versículo 14 ao 16 vai falar sobre o uso das palavras. Aqui o foco é sobre o impacto da fala e do comportamento. Entenda que palavras suaves, elas podem perder efeito se não forem sinceras. Palavras e atitudes destrutivas, como brigas constantes, elas desgastam relacionamentos. A mulher contenciosa, ou em algumas outras traduções está dizendo mulher rixosa, é o mesmo significado, simboliza a influência negativa que corrói lares
e também corrói amizades. Versículos de número 17 ao 21. Como o ferro, com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que atenta para o seu senhor será honrado. Versículo 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração do homem reflete quem ele é. Versículo 20. Como a sepultura e a morte nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Versículo 21. Como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos elogios. Esse versículo de número 17, que fala sobre o ferro afiando o ferro, simboliza relacionamentos que desafiam, que corrigem e fortalecem. Amigos verdadeiros nos tornam melhores, nos ajudam a crescer espiritualmente e emocionalmente. Versículo de número 18 vai falar sobre a fidelidade e cuidado. Cuidar de responsabilidades, pessoas ou projetos gera frutos e reconhecimento. Deus ele valoriza quem é diligente e fiel, tanto em amizades quanto no trabalho ou ministério. O versículo 19 fala sobre o reflexo do coração. Nosso coração, nossos desejos e pensamentos refletem quem realmente somos. Assim como a água reflete o rosto, nossas ações e atitudes mostram o nosso interior. O 21 fala sobre a provação e caráter. Assim como o crisol prova o ouro, os desafios revelam e fortalecem nosso caráter. Não basta aparência ou palavras. O coração ele é testado em situações reais. Versículos de número 22 ao 27. Ainda que o tolo seja moído como os grãos de cevada pilada, não deixará ele a sua estupidez. Versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Versículo 24. Porque o tesouro não dura para sempre, e durará a coroa de geração em geração. Versículo de número 25. Quando brotar a erva e aparecerem os renovos, e se juntarem as ervas dos montes. Versículo 26. Então os cordeiros serão para te vestires, e os bodes renderão o preço do campo. Versículo 27. E a abastança do leite das cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e para o sustento das tuas criadas. Esse versículo de número 22 fala a respeito do carvão, que ele prova o ouro, e o forno prova a prata. É sobre a aprovação do coração. Novamente, o coração é o teste principal do caráter. Provações revelam quem realmente somos, nossas motivações e prioridades. A integridade interior, ela é mais valiosa do que reconhecimento externo. Os versículos 23 ao 27 vai falar sobre a diligência e cuidado com o que Deus confiou. Deus ele ensina a administrar com sabedoria o que recebemos dele, que é o nosso tempo, os nossos talentos, os bens, a família e responsabilidades. A abundância, ela é passageira. Somente a fidelidade e o cuidado constante garantem provisão duradoura. A prosperidade verdadeira é fruto de trabalho diligente e sabedoria na gestão dos recursos. Umas aplicações práticas para nós mulheres está dividida em alguns pontos. O primeiro ponto é sobre examinar o nosso coração. Devemos examinar suas escolhas, nos perguntar: elas refletem amor, fé e integridade? Devemos também nos perguntar o que motiva as nossas ações: Deus ou os interesses pessoais? A nossa motivação tem que vir de Deus. A nossa motivação tem que estar no propósito. Deus ele soprou sobre nós o fôlego de vida. Nós devemos viver com propósito nessa terra. Não viver por interesses pessoais. Pois se colocarmos a nossa motivação em pessoas ou em interesses pessoais, vamos nos frustrar em algum momento. E para finalizarmos, as lições espirituais estão divididas em 4 pontos dentro desse capítulo. Primeiro ponto, o caráter ele é testado em provações. Segundo ponto, diligência e cuidado elas geram provisão contínua. Terceiro ponto, o verdadeiro valor está na fidelidade, não na abundância momentânea. Quarto ponto, a mulher sábia cuida do interior e do exterior com equilíbrio. Paizinho, te agradecemos, te louvamos pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a cuidar do nosso coração. Ajuda-nos a administrar com sabedoria tudo que nos confiaste, tudo que o Senhor entregou, Senhor, em nossas mãos, seja o nosso tempo, seja, Senhor, nossa família, seja, Senhor, amados talentos, seja, Senhor, o emprego, tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, nos ajuda a administrar. Ensina-nos a ser diligente e fiel, para que possamos prosperar segundo a tua vontade. Nos ajuda
nos fortalece, guarda nossa mente e nosso coração em tua presença. Em nome de Jesus, que Deus abençoe poderosamente sua vida.